Olá, pessoal, tudo bom? Trazendo aqui mais um episódio do nosso podcast E Agora Jung, né? Vamos tentar trazer, não só, é interessante até pensar no nome, né, Nath, né, Mauro, do nosso podcast, porque a gente fala E Agora Jung, mas o próprio Jung muitas vezes dizia para não sermos junguianos, né? Para cada um trazer muito da Exatamente. própria perspectiva. É claro que toda a base conceitual que ele construiu é riquíssima e é valiosa, né? Então é importante fazer essa ponderação. Então é natural que aqui, durante as nossas apresentações, a gente traga muito da própria vida, até porque o Jung foi a principal referência dele para entender a psique humana, ou seja, ele antes de mais nada fez as próprias análises, procurou se compreender, né? E no episódio de agora, né, que a gente traz o tema é a transição de carreira, a morte que dá vida a um analista. E aqui, obviamente, nós temos três exemplos de pessoas que construíram sua carreira e sua trajetória em outra área, né? Em mais ou menos ali, não dá para dizer exatamente no meio da vida, até porque essa é uma referência muito simbólica, mas em determinado momento resolveu fazer a transição e encontrou na análise uma fonte de maior satisfação, né? Que correspondia mais às próprias expectativas. Talvez a gente vai falar muito de persona hoje, explicar esse conceito, né? Talvez traduzisse melhor a própria essência, porque no fim das contas, uma boa persona é aquela que de fato transmite isso, né? Bom, feita a introdução, eu queria que vocês falassem um pouquinho, né? Se apresentassem também e a gente dá início aí à nossa troca de papos. Nath, vamos lá, começar pelas damas, né? Que eu já me intrometi, Oh, saí meu na Deus, frente. tá bom, tá bom. Eu acho que o pessoal já me conhece um pouco de outros episódios, né, eu não sei em que posição que esse vai ser publicado, mas eu fiz a transição tem algo em torno de 10 anos, saí da área da saúde, não que eu não gostasse de lá, de verdade, eu continuo gostando até hoje da enfermagem, mas eu já começo a nossa conversa fazendo uma reflexão. Eu acho muito curioso quando eu paro para pensar hoje em dia na minha vida como enfermeira, não que eu tenha deixado de todo, né, enfermeira sempre vai continuar aqui dentro, mas me dói um pouco, porque me soa e é algo muito pessoal, né, mas parece que eu desperdicei um tempo, parece que de alguma forma eu joguei fora. É curioso, porque na consciência eu sei que eu não joguei nada daquilo fora, eu continuo usando todos os dias, eu uso meu conhecimento na área da medicina, da enfermagem, até para fazer as ampliações simbólicas, mas parece que eu desperdicei um tempo da minha vida. E enquanto eu falo agora eu penso: "Mas como eu desperdicei?". Eu não sei, eu acho que eu queria já estar todo aquele tempo que eu dediquei na enfermagem, eu queria estar aqui. Mas se eu já estivesse aqui, eu não seria a analista que eu sou hoje, porque tudo contribuiu para eu chegar. Então eu não sei, para vocês como é que é? Vocês sentem falta da outra profissão? Mauro? Não, eu vou me apresentar e falar um pouquinho, né. Eu sou Mauro, também não sei se já vou ter algum outro episódio vinculado no momento que esse for ao ar, mas a minha carreira inicial foi na área de meio ambiente. Eu fiz até um mestrado na área do meio ambiente, né, minha formação é de gestor ambiental, e é um curso novo, assim, a minha turma de gestão ambiental era a 5ª turma, então uma vanguarda aí nos anos 2000. E fiz mestrado na área, porque eu gostava muito eu fui estudar a parte urbana, né, trabalhar com árvores urbanas, porque eu sentia muito essa coisa no do meio ambiente, de a gente estar trabalhando muito com animais, com plantas, e o componente humano, às vezes, eu sentia falta, assim. E trabalhei por anos nessa área, né, até eu fazer a minha transição de carreira. E essa reflexão que você fez, né, Nath, eu achei interessante você falar que gostava, porque eu também gostava da área do meio ambiente, assim. Eu escolhi essa área, não foi assim, não foi, vamos dizer assim, uma pressão familiar, não foi uma coisa tipo, meu pai era alguma coisa assim, foi uma área que eu falei: "Ah, acho que eu vou me dar bem aqui, me interessa". Eu fiz o curso, gostei do curso, achei um curso muito legal, assim, me abriu muito perspectiva de vida. No meu trabalho eu pude conhecer certas coisas que eu morava no interior de São Paulo, né, hoje eu moro em Brasília, mas o curso não, né, o trabalho me propiciou conhecer partes do Brasil que eu nunca imaginei, assim, né. Eu frequentei muito o Pará por anos, assim, o interior do Pará, pude conhecer a realidade, que é bem diferente do que a gente vê pela TV, do que a gente lê nos livros, ou até do que a gente imagina. E eu acho que isso me ajudou, inclusive, a ser o analista que eu sou hoje, né, ter um olhar diferente para o humano, para a humanidade.
E é isso que eu estava pensando, né, quando eu estava vindo para cá, tipo, nossa, eu não saí da área do meio ambiente porque eu detestava, porque era um problema, né, eu só talvez não me vi lá tão envolvido naquele propósito, como eu me vejo envolvido no propósito de trabalhar com a psique, né, trabalhar com a análise. Então eu também fico pensando: "Nossa, será que se eu tivesse começado antes, eu teria ganhado mais tempo?", né, mas eu acho que isso é uma coisa da consciência e do ego, né, porque o ego é essa coisa do tipo: "Tem que fazer, tem que acertar sempre", né. Mas eu acho que no fim é um pouco essa mesma sensação, Nath, de que a experiência que eu tive nessa área me torna o analista que eu sou hoje, né, então me permite ter uma profundidade diferente do que eu teria se eu fosse simplesmente analista desde sempre. E você, Wagner? Pois é, eu sou jornalista de formação, eu cheguei e nem me apresentei, né? Eu sou jornalista de formação e eu conheci Jung há quase 20 anos. E comecei a ler Jung há quase 20 anos. E me apaixonei. E conheci Jung justamente porque, na época, fiz uma pós-graduação em jornalismo literário. E o que é o jornalismo literário? É você contar histórias reais como se fossem romances, novelas, vai, digamos assim. Você usa as técnicas literárias para contar uma história real. E eu estudei Jung nessa ocasião justamente por conta da questão dos arquétipos, né, do Jornada do Herói, que é totalmente inspirado no processo de individuação. E ali eu me apaixonei. Desde então passei a ler frequentemente por conta, muito mais por conta Jung, né? Eu amava e na verdade ainda tenho, não me considero um ex-jornalista de alguma maneira, ainda isso pulsa em mim, né? É complicado. É até o título do nosso episódio aqui tem a ver com essa ideia, né, de uma morte dura, né? Não sei até que ponto eu estou tão disposto a morrer, e isso até atrapalha um pouco na transição. Eu procuro até pelo nome, né? O nome que eu usava como jornalista era Wagner Hilário. Então eu procuro trazer um outro nome para que aquele continue de alguma maneira ainda vivo, mesmo que, né, aquela outra máscara fique lá. Mas o fato é que em determinado momento da minha trajetória, eu comecei, até por todas as mudanças que aconteceram no mercado de jornalismo, eu comecei a não mais me ver refletido no produto do meu trabalho. Não que eu tenha deixado de gostar do jornalismo que eu vivi, né, que eu experimentei, mas eu comecei a não mais me ver refletido. Eu acho que faz parte da vida, né? Quando a Nath faz a pergunta, será que eu perdi tempo? Eu confesso para vocês que eu não cheguei a ter isso, porque a sensação que eu tenho é de que foram realmente estágios que eu precisava ter vivido. Eu fui um jornalista e me orgulhei muito desse trabalho. Aquela ideia, né, de que quem você é. Meu nome é Wagner, então, que você, né, que você é? Tal, eu sou jornalista, né? Querendo ou não, é como se fosse uma identidade. A gente sabe que é uma máscara, mas é como se fosse uma identidade. E eu mergulhava muito dessa identidade. Até porque escrever para mim, e eu sempre quis trabalhar com jornalismo impresso, escrevendo, ainda com sobras, é uma das atividades que mais me trazem satisfação. Eu gosto muito de escrever. O processo de escrita é, para mim, ao mesmo tempo que prazeroso, angustiante, porque ele me traz dúvidas, ele me busca trazer respostas. Então, o meu processo para me tornar jornalista para me tornar analista, foi curioso, porque de alguma maneira eu falei, quando eu entrei no processo para me tornar um analista efetivamente, eu falei, cara, de alguma maneira, toda a minha experiência, como o Mauro colocou e como a Nath colocou, vai ser muito útil. Porque o jornalista precisa de uma escuta, né? Quando você vai para uma entrevista, você vai escutar. Você tem que entender o que o outro está fazendo. E o analista precisa da escuta, né? O analista precisa ser um bom comunicador. Porque se ele não conseguir ter o máximo de clareza, as coisas podem se perder no meio do caminho. Então, eu acho que, como vocês colocaram, de fato, a minha experiência pregressa serviu de ponte, digamos assim, para que eu chegasse onde estou hoje. Né? E quando eu cheguei naquele momento, falei, não me vejo mais refletido no produto do meu trabalho aqui no mundo jornalístico. Na hora eu pensei na psicologia, achei que era algo muito distante para mim, mas aí o Jung reverberou, voltou e eu tive a oportunidade de trabalhar esse processo. Né? A gente acabou não falando, mas é importante dizer que, além da especialização em psicologia analítica e em psicossomática, eu estou agora na formação como membro, me tornar membro analista do IGEP, que é o Instituto Jungiano de Ensino e Pesquisa, né?
sim. Então, enfim, essa é a minha trajetória e foi assim que eu vim parar aqui. É, mas, eu não sei, eu gostaria de resgatar esse assunto da morte, né. É difícil dizer, na verdade todos os conceitos eles são muito pessoais, né, muito embora tenha aquele conceito definido na coletividade, mas eu gosto de pensar, a minha ampliação simbólica é que a morte, ela nunca vai deixar de incomodar e ela nunca vai deixar de doer, né. Ela é parceira, sócia da saudade. Mas talvez eu só aprenda a conviver. Então, desse modo, eu faço sim a morte simbólica da enfermeira, que afinal, para estar aqui, eu não estou lá no hospital. Assim como vocês fazem também. Mas eu não deixo de ser aquilo. Então, a morte não quer dizer que a coisa deixou de existir, mas abre espaço dentro de mim, abre espaço fora de mim também na minha vida diária para outras coisas, né? Então, talvez a construção dessa nova persona que eu preciso agora para transitar como analista, como professora, ou o que quer que seja, ela vai se embasar. E é interessante, se a gente pensa no desenvolvimento da personalidade de todos nós, olha, primeiro eu sou mulher, né? Nasci uma mulher. Aí tudo bem, independente do que depois eu vou entender que é a minha identidade, mas assim, a princípio biologicamente nasci como uma mulher, aí me torno filha, aí me torno amiga, aí me torno, sabe, vai desencadeando. Então talvez, esta persona que nasceu agora, de analista, de professora, ela é um produto também da enfermeira, não deixou de existir. Então, eu não sei, esse conceito de morte ele me atravessou. Não sei se faz sentido para vocês, mas que a gente falou, né, tem que morrer essa outra parte, mas dá uma ideia de que vai extinguir, mas não extingue. Acho que nada extingue, só transforma. O que vocês É, acham? tudo se transforma, né. Eu acho que É, e esse é o conceito até difícil de trabalhar às vezes, quando a gente analisa, né. Mas eu tenho a mesma sensação, Nath, porque assim, a persona, vamos pensar assim, do antigo profissional, né, eu até brinco às vezes, eu falo: "Ai, na minha vida passada eu era gestor ambiental". Mas assim, por mais que a gente não exerça mais isso, né, ou até exerça de alguma forma menos, vamos dizer assim, corriqueira, não tem como, né, essa persona pode morrer, mas ela continua existindo, de alguma forma. Então é legal, eu achei legal essa reflexão de que morrer não é se extinguir, eu acho que até é uma palavra importante de se usar. A morte não é extinção, né. No fim, se a gente pensar, a gente sempre volta, porque quando a gente morre, a gente vai voltar, vai ser degradado, vai ser digerido ali pelos vermes, pelas bactérias, por tudo, e vai voltar para o planeta, né, vai voltar para a Terra. A ideia é que a gente volte a integrar esse ciclo todo, né. Então a gente não se extingue, né, e pensando na questão da consciência, a consciência não morre, né, para Jung a consciência continua. Mas eu acho legal isso, porque no fim cresce algo, na verdade morre o gestor ambiental, morre o jornalista, morre a enfermeira, mas dessa morte nasce o analista, né, que é o que a gente está falando aqui. Eu acho que é interessante pensar nisso, assim, e de fato é um nascimento, eu não sei vocês, assim, mas assim, eu acabei de me formar como membro analista, né. Gente, é um parto, porque é um trabalho intenso e no fim você tem que parir uma monografia ali que não é e que falando pensando no que o Wagner falou, a escrita, né, que a escrita é angustiante e prazerosa para mim também ao mesmo tempo. Mas é o que me ajuda a consolidar o conhecimento. Então escrever, porque você reflete e fala sobre isso com o papel ali inicialmente, né, que depois você vai falar com a sua voz. Mas no final é meio isso, assim, a escrita ajuda a você parir o seu analista, o seu membro analista, no caso, mas para mim é uma maneira de parir algo, né, então tem que morrer algo para nascer algo. Então morre um gestor, morre um jornalista, morre uma enfermeira, nascem os analistas. Ô, Mauro, é interessante pensar quando você coloca esse lance né, morrer, que a Nath trouxe com muita precisão. De fato, não é se extinguir. Né? Quando o Mauro fala que o Jung diz que a consciência não morre, ela fica viva na inconsciência das próximas gerações, digamos assim. Né? É muito doido. E de alguma maneira é isso. Aquilo que nós fomos, a criança que nós fomos, ela segue viva na nossa inconsciência e às vezes ela
precisa ser conscientizada. A gente precisa retomar o diálogo com ela, né? E pensando na ideia até da persona, né? Que geralmente a gente vê até, acho que é importante a gente trazer, né, Nath? Não sei se vocês concordam, mas talvez alguém que esteja assistindo o nosso podcast não consiga e não entenda tanto os termos junguianos. A persona, de uma forma bem grosseira, mas ela é o arquétipo associado à ideia de adaptação, né? São os papéis que a gente cumpre na sociedade para se adaptar a ela, de alguma maneira. E é interessante pensar que no teatro grego, né, a persona vem de personare, né, de soar por, através. A máscara ela não tinha só o papel de caracterizar uma identidade que não é a essência daquele indivíduo. Ela também tinha como propósito fazer com que soasse com o máximo de precisão a essência daquele indivíduo. Então, a gente troca de persona, ou morre uma para que nasça a outra, justamente para ser capaz de fazer ecoar ao mundo melhor a nossa própria essência. A gente não pode se confundir com a persona, não pode achar que é aquela máscara, mas ela ainda assim tem um papel fundamental para expressar quem é a nossa essência. E é muito doido, porque quando eu penso, eu não me via mais refletido no produto do meu trabalho, é sinal de que eu não me via mais a minha essência sendo colocada ali, né? E é por isso que eu fui buscar um outro caminho. E de alguma maneira encontrei algo que ressoasse melhor quem eu sou em essência. Né? Então é bonito, acho que ver a persona sob essa perspectiva de algo que de fato, de alguma maneira, vai fazer com que quem eu sou hoje e também todas as mortes que eu fui, né, ou todos os seres que eu fui, também ressoe por meio do que eu estou falando. E eu vejo muito isso na clínica analítica, porque inevitavelmente as minhas histórias vêm à tona, né? Diferente de outras escolas psicoterapêuticas, nós como junguianos a gente se compartilha, né? No sétimo, a gente troca quem a gente é, porque faz parte. Assim como os mitos gregos, os mitos iorubás ou religiões iorubás, enfim, a religião iorubá traz histórias que são inspiradoras e com as quais as pessoas podem se identificar. Se a gente entender a nossa própria trajetória como um mito pessoal, a nossa trajetória também pode ser, de alguma maneira, inspiradora ou uma referência para que o outro se construa, né? Então, eu Sim. acho interessante trazer essa perspectiva. É interessante, há uma ideia equivocada, né, inclusive na área da psicologia, que eu não posso contaminar o meu cliente, eu não posso trazer nada da minha opinião, eu não posso trazer a minha visão política, eu não posso entrar em assunto difícil. Na linha junguiana é o contrário, na linha junguiana é diferente, eu preciso dar um pouco de mim, eu preciso de alguma forma abrir a minha alma para que o cliente abra dele. Quanto mais eu me entregar para o processo dele, mais ele se entrega, né. E eu acho muito curioso as pessoas acharem, às vezes as pessoas me perguntam assim: "Ai, Nath, mas você acha certo você trazer a tua visão política?" Olha, do ponto de vista do próprio Jung, inclusive, o analista ele tem que ser um crítico da sociedade, do espírito da época, ele tem que refletir. Eu não tenho direito e nem o poder de mudar quase nada, malemar a minha consciência, olhe lá. Mas eu tenho sim que refletir. Eu tenho que entender de que forma o espírito da época atravessa, né. Essa é uma coisa interessante de pensar. Mas pensando, quando eu encontro, né, quando chega para mim clientes ou eu mesma penso nessa transição de carreira, há essa ideia muito forte de que: "Olha, eu odeio aquilo ali", ou "Aquilo não faz sentido", ou "Tem alguma coisa ali, então, que eu não suporto", eu gosto sempre de refletir com esse cliente: "Olha, tá, vamos entender. Você não gosta mais, sei lá, da gestão ambiental ou você não gosta da prática? Eu preciso entender. Às vezes tem alguma coisa ali que me incomoda e a pessoa projeta, né, por muitos anos eu não podia falar que eu era enfermeira. Eu odiava a enfermagem. Depois eu entendi que eu odiava a forma que a gente pratica, eu odiava o cansaço, eu odiava o complexo que me tomou, eu odiava outras coisas, que foram inclusive os motivos pelos quais eu saí de lá, mas eu não odiava a enfermagem. Então precisa separar isso. Aí depois eu caí num clássico também, não, então eu vou deixar de ser enfermeira. Eu não vou deixar nada. Eu não sei se a gente é capaz de deixar alguma coisa, eu transformo, né. E por fim, eu gostaria de falar sobre essa coisa da persona que o Wagner brilhantemente trouxe. Gente, pelo amor de Deus, há um equívoco muito grande de que: "Ah, não, agora eu sou junguiano, eu não vou ter mais persona", isso não existe. Isso é
é se quebrar, é se estilhaçar. Eu sempre vou precisar desse personagem para transitar nos lugares. Então, eu tenho um personagem que eu estou usando aqui agora, eu tenho um personagem que eu uso com a minha filha, eu tenho um personagem que eu uso no boteco. Não dá para ser analista no boteco. Não dá para ser a amiga que eu sou no boteco, a doida, sei lá o que que eu sou lá, na sala de aula e por aí vai. Então, a persona é uma coisa estrutural, uma coisa importante. Agora, o que que precisa acontecer? Primeiro, eu preciso entender que essa persona não sou eu de verdade, ela é uma parte minha, e, se possível, aproximar ela muito da pessoa que eu sou, né? Então, por exemplo, a pessoa que eu sou hoje, talvez fosse muito difícil eu transitar no mercado financeiro, né? Ia estar muito longe de quem eu sou. E quanto mais longe ela está de quem eu sou, mais gasta energia, mas é difícil. Então, dentro do possível, vamos aproximar, né. Do mesmo jeito que, eu entendi que não faz mais sentido o lugar onde eu tô, eu quero me tornar qualquer outra coisa, eu quero me tornar analista. Então não vamos jogar no abismo, vamos fazer uma transição de carreira, vamos, né, vamos trazer ali uma racionalidade, vamos organizar a vida. Ninguém está querendo se atirar no penhasco, mas claro, sempre procurando o que faz sentido para tua alma. Acho que é por aí. É porque a persona tem elementos que são nossos, né. A gente ela não é, tem gente que confunde, acha que a persona é uma máscara falsa, né. Não é, ela tem elementos nossos. O Jung fala que a persona traz, por mais que ela seja uma adaptação coletiva, né, ao coletivo, ainda assim tem elementos da persona que são nossos. Na verdade, a gente seleciona características que a gente usa naquele ambiente, né, que nem a Nath falou. Eu não posso ser a mesma pessoa que eu sou num boteco, numa igreja, né, ou numa sala de aula, porque não é legal, assim. Você pode até tentar, mas aí acho que as consequências vão ser um pouco trágicas, no mínimo, né. Eu gosto muito desse tema, eu fiquei até feliz de participar dessa conversa, porque é um tema que eu gosto muito de falar. Tem cliente que vem falar sobre isso, mas como foi uma coisa que eu vivi, que deu certo e foi legal, eu acho muito interessante esse tema de transição de carreira, porque é isso, porque no fim é uma coisa muito importante, né. Eu estava até pensando aqui, né, a gente escolhe, eu pelo menos escolhi a carreira com 18 anos de idade, gente, eu não sabia nada da vida, do mundo, pelo menos. E, assim, foi uma escolha que não foi uma escolha, assim, tipo: "Nossa, minha paixão é ser gestor ambiental". Eu falei: "Não, eu vou fazer porque eu gosto", porque até a localização da faculdade influencia muitas vezes na escolha da carreira. E no fim deu certo, eu fui também no gestor ambiental, mas eu penso assim, naquela época eu não tinha consciência ainda de quem eu era. Como que eu ia escolher o que eu vou fazer o resto da minha vida, que é o que muitas vezes acontece, né. E muitas vezes é uma coisa quase escolhida também, não sei se é o nosso caso, mas tem gente que é isso, né, sou filho de médico, tem que ser médico, sou filho de não sei o quê. Muitas vezes traz essa sombra, né, da família. Mas é uma escolha importante, porque no fim é o lugar que a gente busca realizar nosso, muitas vezes, né, realizar o nosso propósito de vida, é o trabalho, porque hoje nossa sociedade se configura em torno do trabalho, né. E por isso tem muita gente que eu acho que gosta de se identificar com a persona do profissional, né, de: "Ah, eu sou, juiz", vou usar um cargo que é bem que tem uma autoridade, né, então o fulano é juiz em todo lugar. Por quê? Porque traz poder, porque traz prestígio, porque traz muitas coisas e no fim, ele não precisa lidar com aquela pessoa que está usando a máscara de juiz, que é falha, que tem seus problemas, que muitas vezes se sente inferior, né. E essa é a grande armadilha da persona. Então, é por isso que também acho que trabalhar com algo que é mais próximo do seu propósito, faz com que você também não se identifique tanto com a persona ou se veja nesse lugar de trânsito, né. A persona tem essa coisa do trânsito, então, saindo daqui, a minha persona podcaster vai ser substituída, né, vai ser não é substituída, né, eu acho que até ela reconfigura, a gente reconfigura a persona para ser o analista do cliente que está para chegar. E saindo daqui, eu sou o cidadão que está dirigindo no trânsito, né, eu não vou estar analisando todo mundo. Então, eu acho que é essa configuração que é legal, assim. É muito, muito interessante. Eu queria só resgatar um pouquinho do que a Nath falou sobre a gente se posicionar, né, dentro da clínica.
e que é importante, né? Mas até ouvindo de uma professora, achei muito interessante o que ela falou. De fato, com a persona de analista, a gente tem que guardar, embora a gente tenha que se posicionar, a gente tem que guardar uma certa consideração. É aquilo. No boteco, a gente vai quebrar o pau por causa de política, por causa de futebol e tudo mais. Dentro do certo terapêutico, né? Ou do Têmenos, usando um termo mais mitológico, aí, mais antigo. Não. A gente vai, por exemplo, eu achei interessante que ela trouxe a ideia de uma coisa é combater, outra coisa é confrontar. Na clínica terapêutica, a gente tem que confrontar, né? E nesse sentido, até se parece um pouco com a ideia do jornalista, né? O jornalista não tem que lá ficar combatendo também, né? Que foi o que eu fui. Ele tem que confrontar, mas ele também não tem de falar o que o outro quer ouvir só por falar. Se o jornalista fizer isso, ele não está estimulando o próprio analisando a ser honesto, porque ele não está sendo. Então, né? E a Nath falou de política e tudo mais, religião, que é outro tema também que é tabu para muitas escolas psicoterapêuticas. Para a gente é muito importante porque é uma questão estrutural na vida do ser humano, né? Uma outra coisa que eu acho que o Mauro trouxe, não, ou foi a Nath, enfim, algum de vocês dois trouxe. A Nath falou que eu achei interessante, que é esse processo de transição. Eu tive a oportunidade de trabalhar num livro em que um dos coautores, né, a gente durante as discussões para redigir, para trabalhar no texto, eles contam as histórias deles, né? Eu entro muito mais como o cara que vai escrever o texto e eles contando as histórias deles. São dois caras assim que servem como exemplo de sucesso, né, no profissional e tudo mais, né? Acho que não tem problema falar o nome do livro, chama Jornadas Heróicas, né, que eu escrevi junto com Wagner Castropil e com o Rodrigo Mota. Eles são caras do mundo empresarial e também são atletas. E tem uma coisa muito interessante. O Wagner Castropil, por exemplo, ele foi um atleta olímpico, disputou a Olimpíada de Barcelona. E enquanto ele se preparava, por um bom tempo, ele conciliou os estudos de medicina na USP com o treinamento de alto rendimento. Em determinado momento, ele precisou trancar a matrícula para se dedicar só ao esporte, foi para a Olimpíada e depois resgatou a carreira como médico, enfim, e avançou por isso. E ele fala uma coisa muito interessante nas conversas que a gente teve com vários atletas que se tornaram também pessoas bem-sucedidas, teoricamente, vai no mundo empresarial, todos eles falam uma coisa que é muito importante, que acho que a Nath citou, e como a gente está falando de transição de carreira, é importante. Todos eles conciliaram as duas personas por um determinado período. E aqui nós temos 3 pessoas que fizeram isso. O Mauro fez isso que eu sei, e a Nath fez isso que eu sei, né? De alguma forma, né, Nath? Então a gente tinha que dar E você botar também fez isso que eu sei. exato. A gente tinha que botar o pezinho ali nas duas canoas. Por quê? Porque não é um mergulho no abismo, né? A gente tem, é uma construção. E essa construção tem que ser feita respeitando aquilo que nós fomos, né? A gente volta um pouquinho para é uma despedida, né? Aquela ideia de pensando na morte de novo, né? Tem gente que fala, eu quero morrer sem ver nada mas a ideia de boa morte do passado e pensando na morte com a reflexão que a gente já fez, claro, era uma morte que se dava com consciência. Eu tinha consciência de que eu estava partindo e eu podia, assim, conversar com as pessoas queridas, me despedir dessas pessoas e tudo mais. E eu tenho a sensação de que a minha transição foi feita dentro desse contexto. E Precisa de isso um foi muito legal. processo, é um É ritual, e o um ritual é ritual. importante, né. Tem muita gente que tem essa ideia de que: "Não, eu vou me jogar no penhasco". Bom, gente, primeiro que a gente vive a vida adulta no mundo capitalista, né, então os boletos eles não param de chegar, eu preciso ter um ajuste, uma organização financeira. E outra, há que se ter também este ritual, é um processo porque imagina, eu chego lá, mando todo mundo para aquele lugar no meu trabalho, não tenho dinheiro. Não, Nath, eu já guardei dinheiro, beleza, mas você vai adaptar a tua própria psique. No começo, eu gosto de contar isso para as pessoas porque há uma ideia de que eu vou para essa profissão que eu gosto, então vai dar tudo certo, minha vida vai ser arco-íris. Claro que não. Eu amo isso aqui que eu faço, é um negócio que eu faria de graça, mas tem dia que eu não tô afim. Nem todo cliente eu gosto, nem todo caso eu transito bem, né. E outra, quando eu comecei, eu atendia 2 pessoas por semana, eu já ficava: "Meu Deus", não parava de pensar naquilo, eu não sabia o que fazer. Hoje em dia tem dia que eu atendo 10 pessoas, loucura, eu sei, mas tá tudo bem, então tem um ajuste, tem um tempo de adaptação. Há que se ter um ritual, né, pra gente
Tem dia que eu faço isso. Teve dia que eu não sei o que que eu fiz com a minha agenda, que eu olhei e falei: "Gente, o que que eu tô fazendo da minha vida? Tem 12 pessoas, eu vou morrer". E no começo atendia 5 por semana e já era muito cansativo. Então precisa desse ajuste. E mantenha na sua mente, eu acho que a gente está falando aqui para muita gente que quer fazer a transição para a carreira de analista, que nem tudo são flores, que tem coisas, inclusive, que você via lá na outra profissão, que vai ter aqui. Não, eu vou sair do mundo corporativo e nunca mais vou ter problema com pessoas. Nunca mais eu vou ter problema, sei lá, vou pegar qualquer coisa, com intriga. Claro que vai, faz parte do mundo, então vai ter aqui. Nunca mais vai ter o dia que eu vou acordar e não vou querer falar com ninguém. Vai ter sim. Todos os lugares que a gente transita na vida tem ônus e bônus. Então não vamos ser iludidos, a gente tem que ser realista um pouco também, né. Que você acha, Mauro? Você teve esse processo? No começo não era tão difícil? Poucos clientes, era muito pesado e agora tá aí com Não, 50 clientes. quem Como você dera, hein? Mas, não, teve um momento, eu falo que os 2 pés em 2 canoas, acho que é o momento mais difícil, assim, porque tem hora que você fala: "Meu Deus do céu, o que que eu vou fazer? Porque eu tenho que entregar um relatório aqui e a pessoa está me esperando para eu atender ela daqui a meia hora, né, que é o fim do expediente". Então, eu acho que é legal essa consideração, assim, eu acho que tem umas fases aí da transição de carreira que a primeira é tomar decisão, né, você toma desse tipo: "Agora eu vou". Então, aí a segunda é começar a se preparar para a próxima carreira, porque mesmo a gen usando o nosso exemplo, a carreira de analista não é uma carreira que você começa assim, você tem que estudar muito antes de chegar e sentar na frente de alguém para ouvir. E mesmo assim, a primeira vez que você senta na frente de alguém para ouvir é inesquecível, assim, porque você tá lá com tudo, assim, tipo: "Não, agora, né", a hora que a pessoa senta na sua frente, você fala: "Meu Deus do céu, o que que eu faço com esse indivíduo, né?". E aí vai nascendo o analista. Então, aí eu acho que tem esse momento, assim, e esse momento e assim, né, acho que é bem esse pensamento, assim, não é mágico, tipo, troquei de carreira, uhul, tá tudo ótimo. Tem momentos da transição de carreira que você fala: "Por que que eu tô fazendo isso? Acho que eu vou ficar onde eu estava, porque eu tô tão cansado, eu tenho que fazer 2 trabalhos no fim, né, eu tenho que fazer o trabalho que eu fazia e começar o outro trabalho". Até o momento que você fala: "Não, agora eu consigo abandonar o antigo e vou ser feliz no outro". Que você também cansa, você se exaure, você fala: "Por que que eu tô fazendo?", né, dias que você coloca 10 clientes no você fala: "Deixa eu organizar minha semana", você vai ver, você tá com 10 clientes ali, você fala: "É, eu acho que tem coisas que são minhas, né, não são da minha profissão antiga". E mas essa fase, assim, de 2 que eu acho que tem um momento crítico ali que você tá com os 2 empregos meio que a todo vapor, meu Deus, é um momento que você é o vai ou racha. Eu E tive e esse aquela ideia experimento. infantil, eu acho que tem 2 ideias infantis muito prevalentes. Vai dar tudo certo, aqui eu não vou ter chateação, não vou ter problema, e eu resolvi virar analista, eu já vou ganhar dinheiro pra caramba. Eu já vou estar com a minha clínica lotada. Aí as pessoas chegam pra mim: "Ai, Nath, eu não sei, tem 6 meses que eu tô nesse negócio e eu tenho só X clientes". Cara, é uma clínica, é uma carreira que você está construindo. No caso, você não vou dizer que você partiu do zero, porque tudo que você era, você continua sendo, mas no que se refere a ser analista, veja, você não vai começar já com 30 clientes, né, é uma construção. Para E você aparece esses clientes que falam isso? Sim, você sabe o que que é interessante? É a dimensão humana que eu acho que é a ideia desse podcast, do analista. Porque tem outro ponto que é muito importante, que é esse deslumbramento com a ideia de que se tornar um analista junguiano também, de alguma maneira, é atingir um ápice de iluminação, né? Só então, depois de conseguir, né, ter essas ideias jiricos de dominar quem eu sou, de ter tudo, agora eu posso comer. Que é outro ponto, é o que o Mauro falou. Para se tornar um analista, de fato, é necessário muito estudo. Mas tão importante quanto se preparar e estudar muito para começar o atendimento é não parar de estudar muito, se autoanalisar e seguir assim até o último suspiro. Porque, na realidade, o que está o que é mais sagrado no Têmenos é justamente a nossa humanidade, né? Aquela ideia do curador ferido, porque o que vai ajudar o camarada a se transformar é ele saber que nós temos
os mesmos dramas que ele e que, em alguma medida, em alguns aspectos da vida, fomos capazes de nos transformar, porque daí vai se inspirar. Então, se você chega com a ideia de que para começar a atender eu preciso estar num grau de iluminação YZ, você vai desistir de fazer o atendimento, porque nunca vai acontecer de você chegar nesse nível. Né? É uma frase que o próprio Valdemar do IGEP fala com frequência. Não estamos aqui para nos preparar, estamos aqui para nos despreparar, porque em grande medida é isso que gera transformação. Alguém que está preparado não está disposto a se transformar. Né? Então é muito comum chegarem para mim, viu, Nath? Às vezes, clientes que estão passando pela transição também, e que falam, não, mas eu preciso, quer estar no estágio de perfeição inatingível, que na verdade é uma forma de auto-boicote, né? É uma forma de auto-boicote, porque no fundo essa perfeição é inalcançável de fato, e o que é mais sagrado justamente não é isso que vai fazer a diferença no Temenos, o que vai fazer a diferença no Temenos é a nossa humanidade. Né? Eu acho interessante trazer esse ponto. O que faz um bom analista? Justamente a nossa humanidade, né? Eu queria resgatar, né? A gente já está se encaminhando para o finalzinho, infelizmente o tempo é curtinho, mas no começo o Wagner, eu acho, falou uma coisa interessante. Olha, gente, de verdade, o Jung se reviraria no túmulo, porque tudo que ele não queria era que tivessem pós-junguianos. Ele defendia a ideia assim: olha, eu trabalho dentro da teoria analítica, eu sou uma junguiana também, mas a minha clínica é a clínica da Nathalie, não é a clínica do Jung, porque a minha clínica é formada por tudo aquilo que eu sou. Eu sempre vou ter esse olhar. Então, assim, dizer que eu sou junguiana, o vovô Jung acho que se reviraria, falaria: "Não, não é nada disso que eu quis mostrar". Então, se você vai fazer a transição de carreira, ok, escuta a sua alma, entende para quê e por quê também, né, acho que a gente não descarta o porquê, muito embora o para quê seja mais importante, mas por que que você quer sair de lá? Para que que você quer sair de lá? Né, vê se você realmente quer sair ou se você só está atribulada ou afetada por alguma coisa lá, de repente você não gosta de uma parte desse seu trabalho. E aí eu diria, não querendo trazer uma receita, porque na verdade cada um que vai ter que descobrir a sua própria receita, mas se organiza, entende o que que é essa nova carreira, né. Eu acho que uma análise é fundamental para atravessar esse processo de uma transição, e não vem iludido achando que aqui é o arco-íris, que aqui vai dar tudo certo. Toda profissão tem o seu ônus e bônus. É claro que seja aqui ou seja em qualquer lugar, se você estiver dentro daquilo que você acha que é o teu propósito, vai ter muito mais prazer, né, vai ter muito mais satisfação e como diz o próprio Jung, você vai fazer dinheiro, né. Então essa seria a minha dica, não sei, não gosto muito dessa palavra, mas enfim. Eu acho que você colocou bem, Nathalie. Tem que se preparar, tem que pensar sobre, né? Eu acho que acho que você colocou bem, assim, é o meu trabalho, é a profissão, são as pessoas que eu convivo, é a empresa que eu trabalho, né? Antes de pensar em mudar, porque também é uma mudança drástica, né? E é isso que você falou. Muitas vezes a gente passa por momentos de perrengue mesmo, tem horas que você fala: "Putz, né, não consegui fazer dinheiro", né, começa a gerar uma outra angústia também, mas é um processo que deve passar por uma reflexão, por uma análise, né, pensar se é sobre isso mesmo, assim, a gente fez e a gente acho que nós 3 aqui podemos falar que estamos felizes, porque a gente se encontrou nesse lugar, né. Então acho que a ideia é justamente essa, ver se essa mudança te faz feliz, se é o que te faz ter propósito, né, e não simplesmente mudar o ambiente ou de pessoas, assim, é uma coisa mais profunda, né. E novamente, a gente vive numa sociedade capitalista e não tem como você simplesmente se jogar no abismo, que você pode muito bem se esborrachar. Então a ideia é que você faça um voo ou uma aterrissagem delicada. Às vezes até de albatroz a aterrissagem, né? Aquela que. Mas pelo menos consegue aterrissar. Importante. Não, mas falando sério, né? E como a Nath colocou, a gente já está se encaminhando no final. A Nath é que cuida do nosso cronograma como capricorniana, né? Filha de Saturno. Temos que. Mas, enfim, eu acho que é engraçado que a gente foi bem junguiano mesmo, né? Porque não tem bullet points para uma transição de carreira, né? Talvez haja, de fato, estruturas básicas que a gente precisa respeitar
E, acima de tudo, o que o Mauro colocou agora, eu acho que é o mais importante. A gente está aqui com o propósito de fato, na minha visão, servir. E não adianta servir só aos outros, nem servir só a si mesmo. Então, seja lá para onde você for, é fundamental que encontre algo que te permita, ao mesmo tempo, se possível, né, servir-se a si próprio, servindo ao mundo. E foi por isso que eu escolhi a análise junguiana, porque eu vi nisso uma perspectiva de poder fazer isso. Um pouco pretensioso, talvez, mas é assim que eu senti, foi assim que eu me inspirei e é assim que eu quis caminhar. Então, acho que se for para deixar um recado para vocês, é esse. E eu espero que a gente, de alguma maneira, possa ter contribuído para quem esteja pensando em fazer uma transição, para quem esteja no processo de transição de carreira. É É esse, acho que é isso. a minha mensagem final. Bom, eu só tenho a agradecer. Obrigada, Mauro. Obrigada, Wagner. Obrigada a você que está nos escutando, nos assistindo. Eu peço que vocês entrem nas redes sociais do podcast, façam sugestões de temas, façam sugestões de pessoas. De repente, você conhece alguém lá do podcast que tem uma expertise em algum assunto que você quer ouvir. Então, vamos interagir nas redes sociais, porque assim fica mais divertido para a gente que está fazendo e para você que está nos assistindo. Valeu! Obrigado.